turma, beleza? Me chamo Matheus Doval, sou psicólogo e logoterapeuta. Esse é o Simples Sentido, o canal que eu estou apresentando aqui as reflexões contemporâneas sobre a obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Esse é o 5º episódio da série aí. A gente vai partir nesse episódio, né, sobre o Joguete do Destino, como o primeiro título aí a se pensar em uma reflexão e dando continuidade até a liberdade interior. Nesse primeiro cenário, no Joguete do Destino, esse primeiro subtítulo, o que me fez pensar, o Frankl coloca que tinha uma dada situação onde os prisioneiros, né, eles eram levados ali até a enfermaria e tudo mais, até um outro barracão ali e tudo mais, só que não se importava se aquela pessoa estava adoecida ou morta realmente, só levavam para cumprir uma dada lista, uma dada meta a se cumprir para levar aí até o outro local, né? Dentro desse cenário, eu acho possível fazer uma reflexão dentro da própria paternidade que a gente vivencia, pelo menos eu vivencio a minha, a realidade das pessoas com deficiência e a nossa própria vida corriqueira, né? Então, seguindo a ordem, dentro da paternidade, eu acredito que muito do que a gente coloca aos nossos filhos, né, tem a ver com aquilo que colocaram pra gente. Não, essa é a obrigação do pai, ou essa é a obrigação da mãe, né? Porque parece que essa lista já é dada, né? Não tem uma reflexão diante daquilo que é o meu papel enquanto pai ou enquanto família, de um modo geral, e quais são esses valores, quais são essas regras, quais são essas possibilidades de criação que eu vou desenvolver junto com o meu filho, com minha filha, com minha família, de um modo geral, né? Sei, parece que a reflexão mora aí. Não está interessando mais a própria unicidade da pessoa, a própria vida da pessoa, né? Só faz porque alguém mandou fazer e é isso, vamos para cima, né? Então, acho que vale um minuto de pausa para a gente pensar sobre a nossa própria paternidade. Depois, num cenário que eu pensei, é sobre a própria pessoa com deficiência. A gente vive numa sociedade de aparência, onde muitas vezes nos ensinam a pensar que a pessoa com deficiência é incapaz de algo, né? E na verdade não é isso. Isso se chama preconceito, né? Um conceito pré-estabelecido daquilo que é a própria pessoa, né? Quando a gente não tem uma relação empática frente a uma outra pessoa, um outro tipo de condição física realmente, mental, enfim, até mesmo social, mas pensando, né, na pessoa com deficiência, acaba se criando um abismo onde a gente não consegue pensar quais são os tipos de auxílio, quais são os tipos de apoio que eu posso oferecer para as pessoas com deficiência, onde elas possam realmente se sentir incluídas e possam realmente ir de encontro aos seus sentidos, aos seus valores, né? E desenvolver aí na sociedade algo bem maior que elas, né? Que é uma realidade da própria condição humana de encontrar sentido. A gente encontra sentido na medida que a gente se desprende da gente mesmo. Então, pensar na pessoa com deficiência não como um ser que é limitado, mas um ser que está buscando sentido, e é da nossa responsabilidade civil criar meios ali, lutar por meios onde a gente possa cada vez mais ser iguais, ter condições iguais, igual no sentido de igualitário mesmo, né? Possa viabilizar que a corrida seja igual aí para todos, diante das diferenças que se tem de cada pessoa. Pensar na nossa vida corriqueira também como uma possível terceira reflexão, como uma vida que é realmente vivida, né? Você não é... Aí tem até a própria colocação do texto, né? Que no campo é impossível ali da gente saber realmente como é, porque a gente não viveu, né? A gente não vivencia a realidade do campo. Então, pensar no contemporâneo, longe aí do campo, né?
quanto que a gente realmente pode vivenciar a nossa vida, né? Porque o outro sempre vai ser o outro, a dor do outro sempre vai ser a dor do outro, né? Então, partindo disso, uma compreensão empática de que cada um tem a sua própria vida, cada um tem a sua própria lista, não existe uma lista onde querem nos fazer engolir, e a gente não precisa reaplicar essa mesma lista. A gente tem esse potencial de criticar essa lista, a gente pode reinventar essa lista, a gente pode dizer não àquilo que nos obrigam a fazer, né? E partir de uma vida que possa fazer sentido para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Partindo agora para o próximo subtítulo, o último desejo decorado. Eu acho que é uma passagem bem bonita aqui do texto, né, da obra, que ele coloca que os enfermeiros, né, teve a última seleção ali, e o grupo iria para um determinado setor que ele não sabia realmente se era um setor da enfermaria ou não, ou se era a própria câmara de gás. E aí ele teve um momento de se despedir ali, né? Ele teve até, o Frankl, né? Ele teve até a possibilidade última de, nossa, ó, vai acontecer isso, mas eu não sei se de fato é a enfermaria, você não quer ir comigo e tudo mais. E o Frankl olha nos olhos dele e fala, ó, eu não acostumei a viver esse caminho de não desviar, eu sei qual que é o meu propósito e eu vou ficar junto com o meu paciente aqui. Ou seja, aí vale a reflexão, né? Vida. Muitas vezes a vida coloca facilidades aí que são antagônicas àquilo que a gente acredita realmente, qual que é o nosso chamado. Então o Frankl possibilita aí essa reflexão, que ele, de fato, seguiu o destino dele, fez a missão dele ali. E para se despedir, ele colocou para o companheiro, ó, eu não sei realmente se eu vou ficar vivo ou não, mas eu gostaria que se você passar por essa, né, e ver a minha esposa, fala para ela cuidar, né? E aí vale, né, para nossa vida, o que a gente tem que cuidar? O que vale o nosso amor? Para onde a gente tem que se atentar a nossa consciência, a nossa energia de vida, para aquilo que vale a pena a gente cuidar, né? E cuidar tem a ver com esforço, dedicação. E uma outra colocação que ele pediu para colocar para a esposa, né, é que apesar de ter passado pouco tempo com ela, foi o suficiente, esse amor foi suficiente, pudesse ter passado por essa experiência do campo, porque ele se lembrou a todo tempo dela, daquilo que ele vivenciou junto com ela, né? E isso para a nossa vida também. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, onde a gente tem que recorrer àquilo que um dia já foi bom, aquilo que a gente vivenciou e a gente sabe daquela potência que é esse amor, esse valor vivencial mesmo, e isso pode ajudar aí a continuar a caminhada, né? Então, por mais que tá difícil o caminho, não desista, né? Porque isso faz parte do teu propósito. Dizer sim às situações de vida que são difíceis, né? Isso tem a ver com o poder nosso interno, que é da resistência do espírito humano, né? Dizer sim à vida, apesar de tudo, contando com aquilo que a gente já vivenciou e que vale a pena ser vivido. Partindo aí pelo próximo subtítulo, plano de fuga, 3 situações aqui: a decisão, o medo e a ansiedade. E todos estão cercados pela responsabilidade dessas ações. No campo, e assim como na vida, existe uma pressão para a gente não ser aquilo que a gente gostaria de ser. Ficar em uma posição de não adotar atitudes, né? Não adotar novas escolhas, né? E essas escolhas sempre vão estar de mãos dadas ali com a responsabilidade, que faz com que a gente fique no mesmo lugar. E a gente tem que tomar essa decisão, né? Não tomar essa decisão de mudar de posição, mudar de trajetória, também é uma responsabilidade.
Então pense na sua vida se você está passando por momentos onde exige que você tome uma decisão diferente, tome uma atitude de vida diferente que possa te agregar valor, né? E isso em si envolve um sofrimento muito grande, né? Porque se acostuma a viver como está vivendo, né? De fato existe essa pressão para que a gente possa continuar do mesmo jeito, mas também existe uma força e a gente tem que deixar, se permitir ser guiado pela consciência preservada, né, nossa, daquilo que é o nosso próprio caminho, se distanciar, de poder nos ver de fora, para que a gente possa discernir qual que é o caminho mais adequado. Aquele que está se vivenciando, se responsabilizando também, e para onde você tem que ir, qual que vai ser a tua fuga. Não uma fuga de uma realidade, mas a fuga de uma realidade que você não quer mais viver, né? Sempre guiado pelo teu sentido, pela tua consciência, por algo maior que necessita nascer de você mesmo através das suas decisões, né? O medo mobiliza, o medo nos dá essa sensação que não vai dar certo, isso é até um movimento ansioso, na verdade, né? Não, eu não posso sair daqui porque vai acontecer tal coisa, vai dar ruim, minha vida vai ser de tal jeito, né? Mas o medo preserva uma situação de vida onde, ó, apesar de eu estar vendo esse cenário aqui que está catastrófico, será que isso é realmente verdadeiro? A partir desse medo, existissem duas possibilidades de olhar e enfrentar esse medo, né? Uma é esse medo que me imobiliza e outra perspectiva que esse medo pode me mobilizar para algo. É como se eu subisse o degrau realmente, né? Ó, tem essas situações que eu tenho que ficar esperto e tudo mais, mas a partir do medo, né? Qual que vai ser a minha atitude livre frente a isso que me assombra realmente, né? Sabendo que eu vou ser responsável por todas essas escolhas, né? E de novo, não é um caminho fácil, né? É doloroso. Existir tem a ver com angústia, né? E a partir desse medo, qual que vai ser a minha atitude livre frente à minha realidade de vida? O que eu vou fazer com esse medo? Eu posso me abastecer desse medo, ou eu realmente posso pisar nele para enxergar um pouco mais longe e ir em direção àquilo que eu preciso ser, né? Pensar nessa dualidade, o medo e a felicidade, ou o medo e o prazer. O prazer e a felicidade, ela não é alvo, ela não deve ser alvo, ela deve ser um efeito colateral de uma vida, né? E a vida tem a ver com se relacionar com aquilo que nos dá medo, que nos dá insegurança, que nos dá angústia. A partir disso, eu tenho uma atitude, posso ter uma atitude diferente de vida da qual venho tendo. Partindo aí para a última reflexão desse episódio, a liberdade interior, no qual aqui o Frankl apela pela reflexão de será que a gente é realmente fruto do ambiente, né? Porque ali eles vivenciaram situações, privações de uma vida fraca, né? Uma vida empobrecida de um psiquismo, uma vida empobrecida de situações, condições biológicas, condições sociais, e tudo fazia crer que a pessoa ali estava fadada a um adoecimento profundo, né? E, na verdade, o que se provou foi justamente o contrário. Por a gente escolher, por a gente ter essa liberdade, e essa liberdade última, no sentido de dizer sim e dizer quem somos frente a esse sofrimento de vida, né? E uma das possibilidades, que são três, né? Valores criativos, valores vivenciais e valores de atitude, são prova disso, né? Que a gente pode
se abdicar da gente mesmo, transcender a gente mesmo e ir em direção a uma causa maior. Que apesar do sofrimento, ainda assim existe um sentido preservado, existe uma liberdade última que não depende desses condicionantes externos para que a gente possa usufruir da nossa liberdade interior.